Wina, eu já falei pra você parar de usar água do esgoto pra fazer café. Mas faz bem, eu vi no WhatsApp. Ó, o negócio já tá gravando aí, ó. Ei, Café Lovers, tudo bom? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Café de Jovem. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre as atividades extracurriculares, só que antes precisamos de uma apresentação, né? Afinal, é o primeiro episódio. Então, quem vos fala neste momento é a Ayla. Eu tenho 15 anos de idade, moro aqui em São Paulo, capital. E se eu ver alguém me zoando por ser paulista, eu vou caçar. Provavelmente eu sou a menina que tá no vídeo que trouxe vocês até aqui. Eu não tenho certeza sobre isso, só que eu acho que eu ainda sou jornalista em um projeto de educomunicação. Projeto esse que a gente vai trazer como peça principal desse podcast, mas um pouquinho mais para frente a gente explica. Sou estudante de desenvolvimento de sistemas na ETEC, que é uma escola técnica que a gente tem aqui em São Paulo. Sou poeta, é irônico, mas eu sou poeta, e acho que é isso. Bom, boa noite ou boa tarde, bom dia a todo mundo. Meu nome é Winnie, eu sou sósia do Céus Russomano para os mais íntimos, tenho 14 anos, eu estudo desenvolvimento de sistemas junto com a Ayla, faço umas poesias também quando sou obrigada. Aí não, Eu fui jornalista do projeto Imprensa Jovem até o início desse ano, porque o projeto acabou, né? Inclusive um beijo de luz para o prefeito de São Paulo que realizou essa grande proeza. E agora, como prometido, a gente vai falar um pouco sobre as extracurriculares. Confesso que a gente não formulou um roteiro e vai deixar o coração falar pela gente, né? É só uma desculpa para não dizer que nós somos irresponsáveis, mas quem sabe faz ao vivo. Então agora eu vou dar a definição de atividade extracurricular para vocês, só que não daquele jeito do Google. Para quem não sabe, ou para quem já viu, mas não entendeu muito bem o significado, as atividades extracurriculares é tudo aquilo que você faz fora da escola. Não, assistir televisão não é atividade extracurricular. Porém, talvez fazer parte de uma liga de games seja uma atividade extracurricular. Mas é basicamente tudo aquilo que você faz fora da escola ou dentro da escola que vai além do horário de aula e que te agregue alguma coisa. Então, voluntariados são atividades extracurriculares, algum clube do livro que você participe, caso você toque algum instrumento e, não sei, apresente isso em algum lugar, isso também pode ser considerado uma atividade extracurricular. Dança, e tudo isso é muito importante, principalmente caso você tenha algum interesse em fazer intercâmbio, por exemplo, onde eles valorizam muito as atividades extracurriculares, os voluntariados que vocês já participaram. Isso é muito importante para você ter no seu repertório. Uma coisa que eu esqueci de mencionar lá no começo do podcast é que eu tenho 3 cachorros. E eles, obviamente, não vão contribuir para o funcionamento disso, né? Então, caso vocês escutem um latido, não chamem a Luísa Mel, são só meus cachorros interagindo entre si. Então, falando sobre o que a Winnie disse, eu acho que todo jovem brasileiro, em algum momento, pensou: eu preciso ir embora daqui, meu Deus, como eu faço? E jogou lá no Google o intercâmbio, e a gente sempre se dá de cara, primeiramente, com aquele processo para application da graduação. E as atividades, a gente vê ali os requisitos, pré-requisitos, e aí tem boas notas, carta de recomendação, inglês avançado, inglês fluente, e tem as atividades extracurriculares. A Winnie deu alguns exemplos, mas como não só de exemplo vive esse podcast, a gente pode relatar um pouco da nossa experiência como pessoas que fazem atividades extracurriculares, assim. A Winnie já tocava instrumento, né, Winnie? Olha, sim, eu comecei um pouquinho, só que eu parei e só voltei mesmo esse ano. Mas da minha parte, eu nunca fiz nenhum tipo de atividade extracurricular. E quando meu pai começou a perceber que, na verdade, eu passava muito tempo dentro de casa, ele quis me enfiar num projeto de basquete. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,79, não, eu tenho 1,80 e com meus 14 anos eu estava ali beirando os 1,78. Eu dei uma crescidinha nessa quarentena, mas o meu pai queria, porque queria me enfiar num projeto de basquete. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? E aí eu descobri que, já que ele queria que eu fizesse alguma coisa, eu fui fuçar aonde que tinha um espaço mesmo para eu fazer algo extra da escola. E até esse momento eu não sabia o nome da atividade, o nome que a gente coloca que é atividade extracurricular.
E aí eu descobri que na minha escola a gente tem não só na minha escola, mas em toda a rede municipal de ensino, a gente tem um projeto de educomunicação chamado Imprensa Jovem. Mas até então eu não pretendia ingressar no Imprensa Jovem, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Eu queria mesmo era entrar no Aluno Monitor, que é um programa que eu acho que a minha escola, só a minha escola disponibiliza. Não é uma ação mais individual mesmo. E no Aluno Monitor você basicamente ajuda a professora a monitorar os alunos em sala de aula, ensina como que faz tal coisa no computador. E, poxa, são crianças do primeiro ao quinto ou sexto ano. Não é muita coisa difícil, você não precisa ser um expert em programação ou em tecnologia, basta ter boa vontade. E no oitavo ano, depois de sair de um traumático sétimo ano com pessoas muito esquisitas, estava lá eu e o Winnie, amigas, e eu falei, poxa, Winnie, já que a gente quer conquistar uma oportunidade no exterior, eu acho que é um bom primeiro passo começar no Aluno Monitor. E foi assim que nossa jornada se iniciou. Na verdade, mudando só um pouquinho a versão aí que ela comentou, a gente conheceu realmente o projeto dessa forma, porém nós entramos nele a partir de uma professora de inglês que chegou perguntando para a sala, mas assim, para a sala entre aspas, porque ela já estava apontando para a gente. Ela chegou Beijo, perguntando... professora Elda. Ah, beijo para você, você foi uma ótima pessoa. A gente... Oh. Tô falando sério. A professora chegou lá perguntando se alguém tinha interesse em fazer o projeto Aluno Monitor, porque a professora Rosana estava precisando, a nossa professora, né, estava precisando de umas ajudas ali na sala de informática, porque era muita criança, era muito trabalho para uma só pessoa, os alunos monitores antigos, eles já estavam fora da escola, tinham ido para o ensino médio, então não dava para eles continuarem lá. Então ela chamou a gente se interessou meio que com um receio ali, porque não tinha muita... A gente não tinha nenhuma experiência com isso, e eu achava que ficar mais tempo na escola seria horrível, porque, sinceramente, passar, sei lá, 7, 8 horas na escola, a princípio parece ser meio assustador, só que acreditem, vocês não precisam passar todo esse tempo para fazer uma atividade extracurricular. É uma hora, 2 horas que você passa ali a mais, você já está contribuindo bastante para isso. Com certeza. E a Winnie mencionou esse negócio da professora Elda e eu nunca vou me esquecer dela ter levado a gente até o professor de informática do período da manhã e falado, olha, essas são as duas meninas. E aí eu tava conversando com a Winnie, o professor sacou o celular e tirou uma foto nossa para enviar para o professor e falar, olha, são essas duas meninas aqui que vão estar com você. Tá? Pensa rápido. E sobre extracurricular, eu tinha mencionado que eu nunca fiz, mas na verdade eu já fiz sim, lá no meu quarto ano eu fazia xadrez, e eu acho que, eu não lembro se era um projeto obrigatório ou não, porque eu era péssima em matemática, isso não mudou. E só que o interessante desse projeto de xadrez é que nem sempre eu ficava na escola, e quem me buscava era o meu pai. Então já aconteceu pelo menos umas 5 vezes do meu pai ter me esquecido na escola, porque ele não tinha certeza se eu estava no projeto ou não. Ela Então, tá para em casa vocês ou terem não? uma ideia, eu não tinha uma perspectiva muito boa de atividade extracurricular. Entretanto, fomos eu e o Winnie meter a cara lá no Aluno Monitor. E, Winnie, você pode falar um pouco sobre o nosso primeiro dia? Você lembra? Nossa, posso sim. No primeiro dia a gente pegou uma turma que eu não lembro se foi o quinto ano ou o terceiro, eu não lembro direito. Só que, por mim, eu não sei como a experiência foi pra Ayla, só que por mim foi bem traumatizante. As crianças realmente são seres iluminados, só que não param quietos, né? A gente teve um trabalhinho ali para o pessoal se acostumar com a nossa cara, se acostumar com duas meninas do oitavo ano indo buscar eles na sala e trazendo até a sala de informática. Só que eu acho que foi uma experiência bem Atípica. gratificante.
Exato, é É. atípica e gratificante. Depois do primeiro dia, por algum motivo, a minha unha ficou completamente preta embaixo. Eu não, isso nunca tinha acontecido, eu juro que eu lavo a mão, mas eu não sei, todas aquelas crianças tocando na minha mão fez com que minha mão ficasse com a unha preta, e aí eu tive que cortar a unha. E também no primeiro dia eu derrubei o meu óculos e quebrei o meu óculos. Mas é isso, é além das atividades extracurriculares. Ai, que É, foi, dia foi só legal, hein? curiosidades assim que eu achei interessante mencionar. Entendi. Bom, a gente teve que ajudar as crianças lá a mexerem no computador, a acessarem o site, eu acho que era de jogos que a professora estava passando, jogos educativos. Inclusive, a gente teve uns probleminhas com umas crianças que queriam muito Frive, só que, né, não pode, teriam que ser jogos educativos. A gente também queria jogar Frive, só que, infelizmente, estávamos lá para cuidar de criança. Então, eu acho que o resto do ano foi nisso aí, até que a gente entrou pro Imprensa Jovem. E calma aí, que eu vou precisar contextualizar vocês. Na Imprensa Jovem, por hora, é um projeto de educomunicação paulista. Paulista ou paulistano? Acho que é paulistano, né? Que tem aqui na Paulista. capital. Tem aqui na rede municipal de São Paulo, do município de São Paulo, na capital. E é Exato. um projeto de educomunicação. O que é educomunicação? Vou tentar contextualizar rápido para vocês. Educação através das mídias. Então a gente aprende, e calma, que aprender vai muito além de decorar fatos históricos, mas a gente aprende produzindo materiais, produzindo reportagem, entrevista, enfim, é uma coisa assim nessa linha. Podcast, apesar que esse é o nosso primeiro podcast, mas educomunicação é educação através das mídias e o Imprensa Jovem é disso. E eu lembro vividamente que eu sempre fui uma pessoa que adorava falar, inclusive eu adoro falar ainda, vocês podem ver que às vezes eu calo a boca da Winnie e começo a falar por cima dela, não é intencional. E a Winnie, pode falar por você mesmo, né? Você era uma pessoa bem fechada. Nossa, sim, extremamente. Acho que desde sempre eu fui uma pessoa bem, eu não diria introvertida, mas acho que tímida por aí. Eu não gostava de conversar com muita gente, nunca tive muitos amigos, não fui uma pessoa de muitos amigos. E a Ayla foi o completo oposto disso. A gente se conheceu no sexto ano e ela meio que obrigou eu, né, a ser amiga dela. Então a gente tá aí mantendo essa amizade forçada até hoje, mas uma amizade que contribuiu bastante pra mim, porque, como a Ayla disse, ela sempre foi uma pessoa que falou bastante, inclusive até demais durante as aulas, só Parou. que ela encontrou uma maneira ela encontrou uma maneira de usar essa comunicação, né, que ela tinha, esse vocabulário que ela tinha, esse repertório, de uma maneira produtiva. E foi aí que isso se encaixa no Imprensa Jovem. A gente foi lá, né, a gente teve que se comunicar com as outras pessoas, acho que a vida é feita de comunicação. Eu não tinha muita noção disso, então no primeiro dia de projeto eu saí chorando, porque eu tive que me comunicar com as outras pessoas. Foi uma experiência bem traumática, só que me ajudou bastante, tipo, em níveis extremos. E hoje eu tô aí, dando palestra educacional, conversando com as outras Calma, pessoas. Ah, calma que a pode gente ainda falar. vai chegar nisso. A Exato, gente, tô, a tô gente dando ainda vai spoiler chegar já. nisso. Deu spoiler. Mas a imprensa jovem, então, a Winnie saiu chorando porque ela teve que se comunicar com as outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, quem eram as outras pessoas? Os outros participantes do projeto. Então, não tinha, além da professora Rosane, não tinha outro adulto lá. Mas qualquer tipo de interação social, qualquer tipo não, mas talvez interagir socialmente nessa esfera de realmente falar, de expressar suas ideias, era um ponto muito difícil para a Winnie. E já no meu caso, eu sempre soube como falar, só que sempre nos momentos inapropriados, entendeu? E essa é uma discussão que a gente tem que levantar também. Por que que falar na aula é inapropriado? Hein, professor? Você pede para eu responder a sua pergunta, eu respondo. E depois eu faço comentários. Eu estou fazendo uma análise alongada. Mas eu sempre fui muito de falar na aula e era aquela aluna, poxa, as notas dela são ótimas, mas ela fala demais. No sétimo ano, principalmente, eu meio que quase abandonei a escola, foi um período bem difícil para mim. Mas aí surge eu estava disposta a mudar no oitavo ano e surge a Imprensa Jovem.
primeiro dia de imprensa jovem. A gente estava fazendo uma simulação e a Winnie era uma das tias da limpeza, né, Winnie? E eu era repórter. E a gente estava testando as perguntas e a Winnie era a tia da limpeza. E eu que já conhecia a Winnie desde o 6º ano, sentei em frente a ela e fui fazendo as perguntas. E eu não sei como que você se sentiu naquela situação, Winnie. Qual foi o problema? Se era eu olhando fixamente para sua cara, ou se era o pessoal olhando, ou se era você tendo que levar o peso de responder perguntas e interpretar uma tia da limpeza. Bom, vamos lá, deixa eu explicar aí, né, pra ela não passar nenhum fato duvidoso acerca da minha personalidade. Ai. Bom, como a Ayla disse, a gente estava fazendo uma simulação, estávamos montando perguntas para entrevistar as funcionárias da limpeza da nossa escola. E eu interpretei uma funcionária de limpeza e a Ayla, a jornalista. Eu acho que o que mais me amedrontou ali foram as pessoas olhando aquela interação e esperando que eu desse respostas boas. O que não era de se esperar, né? Assim, quem me conhece, pois é. E eu acho que isso foi o que mais me deu medo. As pessoas, assim, olhando, o que será que ela vai falar, hein? Acho que foi isso. É que eu acho que talvez o pessoal esperasse muito que você tivesse respostas convencionais. Exato. Mas eu no celular, eu no celular, meu Deus, de onde saiu isso? Eu no seu lugar, eu acho que eu agiria da mesma. Não da mesma forma. Talvez eu falaria mais do que devia. Talvez eu tentaria reivindicar o salário da tia. Aí sim, olha, interessante. 2 extremos. E aí, eu vou falar para vocês, eu acho que a gente pode mencionar 2 ocorridos. Primeiro, a vez que eu espero que o pessoal da escola não escute esse podcast, o pessoal do período da manhã. Por favor. Eu me vesti de lobo mau e a Winnie se vestiu de chapeuzinho para que a gente interagisse com as crianças no projeto Aluno Monitor, mas no caso a gente ia se vestir e fazer um teatro para as crianças no intervalo. E eu me vesti de lobo mau e me deram um soco no focinho. E calma, gente, uma hora daqui a pouquinho a gente explica como isso foi importante. Mas a Winnie se vestiu de chapeuzinho vermelho. Bom, gente, eu acho que eu posso dizer com total certeza que de todas as experiências que eu tive durante esses anos de projeto, essa foi a mais traumática, essa foi a mais impossível de lidar e que me assombra até hoje. Mas eu acho que isso foi muito pior para a Ayla, que recebeu um soco no focinho. Porém, nós estávamos lá planejando um teatrinho para as crianças, porque a gente queria interagir mais com elas, né? A gente queria que elas tivessem um contato maior com a gente, porque, querendo ou não, a gente ficaria lá por muito tempo. Muito tempo, 2 anos. Só que acabou dando tudo errado. A gente chegou lá com uma caixinha de som, a JBL, tocando a música da Chapeuzinho Vermelho, muito bom. Chegamos lá na frente das crianças, na frente do pátio, onde estava todo mundo só querendo almoçar ou correr pela escola, como toda criança normal. E a gente começou a interpretar, né, a Chapeuzinho Lobo Mau. No início, no início foi tudo normal, as crianças estavam até gostando, só que passou de 2 minutos, todo mundo começou a conversar, olhar para os outros lados, e eu acho que a turma que teve mais consideração, né, teve mais respeito pelo que a gente estava fazendo ali foi o 5º ano, só que também não foi grandes coisas. Talvez porque eles tenham percebido quanta vergonha a gente estava passando e ficaram com dó. Exato. Tipo, é que criança normalmente nunca tem filtro, né? Ela fala o que ela pensa. E isso acabou gerando esse tipo de situação. Isso. Ela fala o que ela pensa chegando... e elas agem da forma que elas querem também. Por isso que me deram um soco no focinho. Porque eu era o lobo mau e todo mundo odeia o lobo mau. E tinha outro personagem pra eu interpretar, só se fosse a vovó, mas a vovó é coadjuvante. Enfim. Exatamente. E outro episódio também. Teve aquela também onde a gente se vestiu de bruxa. Uma menina era o gato também, eu tive que tropeçar nela. Quer contar aí dessa experiência? Para vocês pesquisarem, primeiro, depois desse podcast ou durante esse podcast, se vocês puderem ver, provavelmente dá para escutar o Fofolo latindo. O Fofolo é um dos meus cachorros. E pesquisem a história da Winnie a bruxinha, acho que era alguma coisa nessa linha.
e era Halloween, e a gente se fantasiou de bruxa, a Winnie, no caso, ia interpretar a Winnie, a bruxa. Eu iria narrar, e como só tem duas personagens nessa história, um gato e a Winnie, que no caso Winnie é a bruxa, a gente achou que seria interessante, então, chamar outra menina aleatória lá do sexto ano, do período da tarde. A gente simplesmente tirou ela de sala, fomos previamente com a professora, mas tiramos ela de sala e fomos para a sala de leitura fazer uma contação de história para o primeiro e para os terceiros anos. Eu vou confessar para vocês que talvez as três. Ah, não, acho que era só para os primeiros aninhos mesmo. Mas das três salas que a gente fez essa contação de história, só uma reagiu decentemente. As outras duas não sabiam como reagir diante de um gato e uma bruxa. Eu não sei bem o que aconteceu, mas, enfim, criança, né? Só que a gente contou aquela história. Sim, nossa, eu acho que os grandes marcos dessa contação de Humano. histórias foi realmente o momento em que eu tropecei num gato, que era uma pessoa muito maior que eu, inclusive, e foi muito esquisito. Mas aí ela tava lá contando a história da Winnie a bruxinha. Eu interpretava a Winnie, a bruxa. Ela tinha uma casa toda bagunçada, que mudava de cor, e aparentemente o gato se transformava em alguns objetos que eu não faço muita ideia de quais seriam. E nós chamamos essa pessoa, essa menina, a gente teve que pintar o rosto dela pra transformar ela em um gato, quando na verdade não precisava, porque ela ficou sem mostrar o rosto a apresentação inteira, só na hora de levantar ela mostrou. Eu já falei que eu tive que tropeçar nela no meio da apresentação. Essa foi uma parte muito icônica, porque todas as crianças começaram a rir histericamente, inclusive eu fiquei com medo dessa reação, porque não é assim que uma risada normal funciona. Mas eu acho que no eu acho que no mais é isso. As professoras adoraram muito, convidaram a gente para fazer outras contações de histórias, mas acabou não acontecendo, porque a gente já sabia o quão caótico seria. Bom, então essas foram as duas experiências mais marcantes que a gente teve assim durante esses 2 anos. Mas aconteceram muitas outras coisas, mas isso, dependendo da devolutiva de vocês, espero que tenha uma devolutiva, a gente conta em outros podcasts, outros episódios. E agora vamos falar um pouco sobre essas atividades como extracurriculares em si. Vocês já perceberam que a imprensa jovem e o aluno monitor são atividades que exigem bastante da nossa comunicação, né? E as pessoas, às vezes, elas falam, poxa, Ayla, você tem um vocabulário tão bom, você fala tão bem. Eu não nasci falando desse jeito, eu não nasci enchendo linguiça. E a imprensa, ela me ajudou de uma forma muito incrível e muito boa a conseguir realmente dosar o meu vocabulário. É muito além de usar palavras difíceis, mas você precisa se fazer entender. Porque do que adianta você usar entretanto, obséquio, sei lá, cabal, sendo que ninguém entende o que você está falando. Então, as pessoas elas sempre gostaram muito da forma com que eu falava, mas eu percebi que às vezes, antes da imprensa, né, isso era incômodo, porque eu sempre era tirada de sabichona, sabe? A Winnie nunca fez isso, por incrível que pareça. Mas por outras pessoas, assim, que não conheciam o meu jeito, elas sempre achavam que eu estava tentando impressionar, quando na verdade não era bem isso. Eu só não sabia que a comunicação, ela desempenha um papel que vai além de vocabulário, sabe? E de forma básica, então, são atividades, a imprensa e o aluno monitor são atividades que trabalham com comunicação. Exato. E esse ponto aí da forma de falar que ela citou é bem importante, porque a gente teve que adaptar o nosso vocabulário de muitas maneiras, porque uma hora a gente estava conversando com crianças do primeiro ano e outra a gente já estava tendo que conversar com professores, estava tendo que fazer reunião de grêmio, estava tendo que conversar com o pessoal do sexto ano, que já tem um vocabulário um pouco melhor, né, do que o pessoal do primeiro. Então a gente foi adaptando isso de muitas formas. De verdade. O aluno monitor
deu um tapa na minha cara e falou: olha, o seu vocabulário amplo não serve para nada quando você está conversando com crianças do primeiro ano. E aí vocês devem estar escutando isso e pensando: ah, mas é muito fácil para elas falarem porque na escola delas já tinha. Ué, e como que vocês sabem que na escola de vocês não tem atividade extracurricular? Vocês já pararam para pesquisar? Como que vocês sabem que vocês não encontram nada na região de vocês? Vocês já pesquisaram? Se a resposta for sim, calma. A gente também vai dar uma outra alternativa para vocês, que provavelmente vai estar saindo na semana que vem. Vou dar um spoiler agora. Gente, caso vocês escutem algum ruído de fundo, é porque começou a chover. Eu moro na mesma reunião. Na mesma reunião. Eu moro na mesma região que a Winnie e tá chovendo em ambos os lugares, né, Winnie? Exato, eu acho que isso é chuva, suponho. E aí você pode falar, poxa, não tem nada na minha escola. Mas você já parou para pesquisar? Você já viu se tem alguma coisa na sua região? Se a resposta for sim, calma. Então é pensando nisso, que agora eu vou dar um spoiler, que um pouco em breve, talvez daqui uma semana, 2 semanas, depende, quem sabe, talvez, fica aí nas mãos do destino, a gente vai abrir um programa de voluntariado que será certificado aqui no Café de Jovem, mas calma, não posso dar spoilers, finge que eu não falei isso, e se você está escutando até agora, você recebeu essa informação. Mas eu entendo o quão difícil é a gente pensar em extracurricular, principalmente em contextos assim, onde de repente você mora na periferia, ou você mora num lugar rural, então você acha que não tem nada, e também tem a questão de às vezes seu bairro ser perigoso, né? Como é o nosso caso, né, Winnie? Exato. Olha, Como é o nosso caso. sim, eu ia falar aqui um bairro, mas pode continuar. Opa, não vamos mencionar, não vamos citar nomes, cof, cof, Jardim Ângela, mas e as atividades extracurriculares, a gente sabe o quão difíceis elas são de serem achadas, de serem identificadas. E aí tava tudo um mar de rosas ali naquele período de 2 anos que tava tudo normal, até chegar 2020, né? E aí a gente tem o desafio da pandemia, e como vocês devem ter percebido, a imprensa jovem e o aluno monitor são atividades que exigem contato, né? Até porque seria meio estranho ajudar a professora em aula online. Nossa, eu não quero imaginar o quão caótico seria. Mas são atividades que exigiam contato. E aí, agora a gente vai entrar numa questão muito doida para explicar para vocês como que as coisas foram acontecendo até nós chegarmos aqui, abrir um podcast de um projeto social que a gente criou, que a gente fundou. Nossa, que loucura. Tudo começa quando a nossa professora de informática, professora Rosana, inclusive eu tenho quase certeza que a Winnie mencionou ela lá no começo, ela pede, ela Sim. mostra, a gente precisava de canais de comunicação para a nossa escola, a gente precisava de rede social, e a imprensa jovem, pasmem, 2 meninas de 14 anos eram responsáveis por coordenar as redes da escola. Nossa, de novo, vou reformular. E pasmem, 2 meninas de 14 anos eram responsáveis por coordenar as redes da escola. E aí a gente precisava de abrir esses canais de comunicação, e aí a gente começa a interagir no Facebook e cria um blog. E nesse blog, é basicamente uma plataforma, a gente desenvolveu essa plataforma, e ali a gente postava, antes mesmo da rede municipal ter decretado o começo do ensino remoto, a gente já começa a fazer o quê? Postar sugestões de atividade e leituras durante a quarentena. Devo dizer para A vocês, gente já tava esperando esse caos aí. exato, e devo dizer para vocês que os nossos colegas de sala e todas as outras 500 pessoas que estudam na nossa escola, talvez tenham ficado com raiva do nome Ayla e Winnie, dos nomes Ayla e Winnie. Qual foi a notícia que circulou? A Ayla e a Winnie desenvolveram uma plataforma educacional para ter aula online. Peita. E olha, eu não sei se a gente ficou com medo, mas eu tenho certeza que nós ficamos orgulhosos disso, mas enfim, esse é um papo mais educativo e tudo, e apesar de esse ser um projeto educacional, a gente não vai focar tanto nessa parte. E aí, eles lançam o Google Sala de Aula, né, como ferramenta para a gente acessar as aulas online, e o tutorial estava imenso, tinha 23 minutos, Nossa, né, sim, Winnie? 23 minutos de um tutorial usando uma linguagem
extremamente complicada, termos técnicos. Olha, coisa que eu não assistiria. E Não é duvido muito que os outros alunos exato, e não assistiram é também. desvalorizando não, hein. Pois é, e não é desvalorizando, hein. A gente sabe que deu trabalho, tudo, deu trabalho, mas infelizmente não ficou acessível. Ficou bom, mas não ficou acessível. E aí a gente mete a cara, né, como imprensa jovem, produzindo conteúdo para comunidade escolar, pais, famílias e estudantes, e a gestão também, é o que a gente chama de classe docente. A gente estava produzindo conteúdo para todo mundo, basicamente. A gente fala, acho que é interessante a gente formular um tutorial para ensinar como que usa esse tal de Google Sala de Aula, hein? E também seria interessante a gente mostrar como que acessa o e-mail Exato. E educativo isso da foi muito prefeitura. importante também, porque nós mesmos não sabíamos como acessar o e-mail institucional e a gente foi aprendendo durante o tutorial. Durante o tutorial foi muito doido isso, porque eu fui pegando as instruções direto no documento e Exato. aprendendo Fomos lá. aprendendo na marra. E aí tá tudo bem, a gente formula esse tutorial. Em um mês, a gente tem 30 mil visualizações. E aí, opa, o que tá rolando? O porquê que esse tutorial pegou tanta Exato. Sendo que visualização? eram, tipo, umas. Vai, eu vou chutar bem alto ainda. 1.500 pessoas da nossa escola. No máximo, No entre máximo, pais, máximo. famílias. Se pegasse 1.500 visualizações, a gente ia ficar meio, que isso? Mas enfim, Exato. bateu 30 mil visualizações e, enfim, eu vou tentar encurtar a história. E aí o criador da imprensa jovem, o Carlos Lima, e é uma pessoa muito importante, e a gente achava, quando tudo isso não tinha acontecido, quando a pandemia não tinha vindo, a gente achava que ele era uma lenda urbana. E aí o criador da imprensa jovem entra em contato com a gente para para nos convidar para passar a integrar um grupo de estudantes que eram de outras imprensas jovens, de outras escolas, e aí a gente passa a fazer parte do Estudante Tem Voz. Exato. Estudante mediador ODS também, mas isso aí é mais pra frente. Mais pra frente, mano, tem tanta coisa pra falar que a gente tá focando em atividade extracurricular. E aí, Exato. papo vai, papo vem. A gente participou de live na Secretaria de Educação. Eu participei de uma live com a Google for Education. E aí a gente participou de muita coisa. Participamos do curso Sprint, que inclusive, olha só, se eu não me engano, espero que até a postagem desse podcast ainda esteja com as vagas abertas. É um curso de capacitação emocional. As meninas que estão escutando esse podcast nesse momento, então, acabaram de ter acesso a uma atividade extracurricular. Quem sabe faz ao vivo. E o curso Sprint é da ONG Inglês Inspiring Girls Brasil, que eu faço parte da embaixada. O Winnie já participou. Winnie, pode relatar a sua experiência, considerando que eu sou suspeita para falar. Quero te ouvir. Como foi o Sprint para você? A Ayla é bem suspeita mesmo, porque ela é embaixadora dessa ONG, então. Mas eu vou falar aqui a verdade pra vocês. Vou falar a verdade aqui pra vocês, meninas. No início, eu achava que esse curso não seria tão produtivo assim, porque eu não tinha um contato muito grande, principalmente com cursos online. Só que eu posso dar certeza pra vocês que esse vai ser um dos melhores, se não o melhor curso que vocês vão fazer na vida de vocês. Foi a partir dele que eu comecei a ter uma comunicação melhor, porque mesmo fazendo parte do Imprensa Jovem, eu não gostava muito de participar de lives, de eventos que eu era convidada, eu falava pouco. E a partir dele eu comecei a querer falar mais, a querer expor mais as minhas ideias. E eu vejo que isso é algo que acontece com bastante gente. Muitas das pessoas que eu conheço falam que queriam participar disso aí, mas tem uma comunicação muito. Assim, são introvertidas, que nem eu era antigamente. E mesmo que você seja assim, você vai sair desse curso com uma comunicação melhor. Eu posso te garantir isso. E um aprendizado muito essencial que você tem no Sprint, desenvolvimento para adolescentes. Inclusive, ó, fazer o seguinte: quem estiver escutando esse podcast e é menina, não vou lançar essa oportunidade nas nossas redes sociais, mas se você tiver interesse em participar do processo de seleção nesse curso, que é só envio de um formulário bem simples, manda uma mensagem para uma das redes do Café de Jovem falando:
quero o curso. Só isso, quero o curso. Que eu vou lá acessar e vou falar, essa pessoa escutou o podcast e está querendo uma extracurricular. Hein? Bom, então vamos concluir aqui esse podcast mostrando para vocês quais os pontos principais que vocês devem levar dessa conversa. Então já peguem uma caneta, já anotem o que vocês vão escutar aqui, porque é bem importante. Bom, então, dicas para fazer uma extracurricular, né? Primeiro, pesquisa, pesquisa e pesquisa. E pensa que não necessariamente tem que ser uma coisa que você acha que gosta, sabe? Por exemplo, era para a gente ter ido para robótica. E a gente não gosta de robótica, pelo menos não gostava da forma com que ela era dada. E também a imprensa jovem era uma coisa bem distante para a gente, porque precisava de comunicação. Mas mesmo assim, a gente Exato. se ofereceu para fazer. Então, pesquisa muito. Inclusive, só interrompendo aqui, inclusive uma das principais coisas que a Ayla falou sobre esse projeto foi: eu nunca vou entrar para a imprensa jovem. Ela via as pessoas lá com as câmeras, filmando, entrevistando. Ela disse com essas exatas palavras: eu nunca E vou mais de entrar para a uma imprensa vez. jovem. E hoje em dia estamos Falei aqui. mais de uma vez. Exato. E quando você pensa, eu nunca vou entrar para o projeto de xadrez ou eu nunca vou entrar para o clube do livro, bom, lembre-se que eu queria ter alguma coisa interessante para falar sobre. Ah, tá. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, porque às vezes você pode ser bem hipócrita, como foi o meu caso. E hoje em dia eu não sei como seria a Exato. minha vida se eu não tivesse entrado na imprensa jovem. Como seria a minha vida se eu não tivesse começado a fazer uma extracurricular. Exato. E, gente, essa coisa aí de experimentar as coisas, mesmo que você não goste, é o principal e que você vai usar para sua vida inteira, sabe? Tanto na hora de, sei lá, escolher um trabalho, você não tá com muita certeza do que você quer para sua vida, você chegou ali nos 18 anos, se depara com a realidade, percebe que tem que fazer alguma coisa da vida e não sabe por onde começar, porque você não tem uma profissão certa que você quer seguir, você não tem aquela profissão desejada. Então, acho que uma das principais coisas é você ir testando tudo e ver o que funciona mais para você, ver o que você mais gostou. Mas para saber o que você mais gosta, acho que você precisa ir testando de todas as áreas. Exato. E outra coisa legal sobre, não é bem uma dica, uma observação, às vezes a gente assiste aqueles filmes de high school, principalmente os de comédia romântica, e aí a gente vê o pessoal tendo aula de marcenaria, o pessoal coordenando a rádio da escola, fazendo jornais. E eu posso falar para vocês que estão nos escutando, que isso é muito possível. Ter acesso a oportunidades como essa, inclusive se você está escutando isso, você provavelmente já teve acesso a uma. Mais uma vez, spoiler, a gente vai abrir um voluntariado aqui no Café de Jovem, uma atividade extracurricular no Café de Jovem. Mas aquilo, se a gente vislumbra tanto aquilo no exterior, por que a gente não traz isso para a nossa educação também? Então, aproveitem essas oportunidades, vamos tornar um high school brasileiro mesmo, ter aula de, sei lá, pagode, sertanejo, clube do livro, e no clube Ó, do que vocês livro. podem, hein? Tem mesmo. Exato, tem mesmo. E se não tiver, quem sabe tentar conversar com a gestão da sua escola, com alguma professora doida que geralmente pega esses projetos, alguma professora que realmente Sempre tem sempre tem alguma. alguma. Inclusive, a nossa professora, entre aspas, doida, é a professora Rosana. E Exato. esse doido que a gente fala são pessoas que têm amor pela própria profissão e sabem que vai muito além de receber, sabe? E sempre tem um. Uhum, Sempre exatamente. tem um. E se não tiver, tenta fundar na sua casa mesmo. Sei lá. Exato. E isso que eu ia falar. Por que não criar Por que não um? criar um? Por que você não. Então, junta ali seus amigos, ou sei lá, web amigos, vai fazendo um clube do livro ali Exato. e vê se dá certo, vê se todo mundo gosta, porque isso vai servir de verdade, vai servir Isso. muito para futuras carreiras, para futuros intercâmbios ou algo do tipo que você queira A participar. gente sabe que agora é um tempo de pandemia, inclusive eu acho que essa é a coisa que nós mais repetimos nos últimos tempos, só que ainda assim é possível, sabe? Então, mesmo que não seja possível, a gente sabe que um dia tudo isso vai acabar, né? Então, um dia você vai poder fazer ali uma Exatamente. superação presencial. Então, uma coisa que a extracurricular às vezes exige é esse protagonismo, sabe? Então, uma dica é você seja protagonista da sua própria história.
porque se você não fizer, infelizmente ninguém vai fazer por você. A menos que você seja rico, né? Se você for Exatamente. rico, com certeza alguém vai fazer por Aí, você. filhinho de Filhinho de papai, a papai, gente já sabe aí como é é que funciona. muito fácil. Porém, caso você não seja, né, e eu duvido bastante que você seja, porque, né, olha a situação que a gente se encontra, eu acho que é bem importante que você seja proativo, proative, e busque fazer as coisas por si mesmo. Exato. Porque, como ela disse, se você não fizer, ninguém faz por você. Então, assim, se você vê que tem uma oportunidade, você já se voluntaria, mesmo que você não esteja com muita esperança para aquilo. Você pode abandonar a qualquer momento, né, exato. caso você realmente não queira fazer Um aquilo. exemplo, Então, vai exato, testando. um exemplo, representante de sala. Chegamos na ETEC, a gente teve uma acolhida presencial, 40 pessoas numa sala, o professor fala: Meu quem Deus. se voluntaria para ser representante de classe? E aí ele olha para aqueles 40 alunos que acabaram de chegar no ensino médio, e eu pensei: olha, se eu sou tão protagonista assim, essa é a hora de ver se eu sou, se testar se isso é real mesmo. Eita! Testar se isso realmente é efetivo. E aí eu levanto a minha mão em meio a 39 pessoas, 38 pessoas desconhecidas, porque a Winnie, graças a Deus, caiu na minha sala. E aí eu me torno representante de sala voluntariamente. E eu vou falar para vocês que está sendo legal, sabe? Porque antes eu não conhecia muito sobre a escola técnica ETEC. E se eu quero realmente. E diferente dos meus colegas, né, que já pesquisaram, era um sonho deles, e eu realmente não conhecia. Isso está fazendo com que eu crie bastante rede de apoio, que eu interaja com outros professores. Então, um exemplo de como protagonismo e proatividade funciona no dia a dia. A professora falou assim: quem quer responder a pergunta, quem quer ler o texto, levanta a mão. Levanta a mão e fala: eu quero, professora. Porque aí você já vai estar fazendo. Isso pode ser meio difícil no início, principalmente para quem não tem uma comunicação muito ampla com as pessoas. Porém, eu posso garantir para vocês que isso faz uma diferença enorme. Exato. E você vai estar fazendo um favor para você, não para a professora. Porque ela já Exato. vai ficar com aquilo marcado de, então quer dizer que aquela aluna se voluntariou, tudo. Acho que seria legal apresentar tal oportunidade para ela. Ou aluno também, ou alune. E então essas são as principais dicas, gente. Proatividade, busca, e se você quer, você realmente tem que correr atrás. A gente sabe que não é assim que funciona, né, efetivamente, né? Não necessariamente todo mundo vai conseguir o que quer só por querer, mas aproveita as oportunidades, porque é só assim que a gente consegue chegar a algum lugar. Bom, agora que a gente já falou, né? Agora que a gente já deu umas dicas de como fazer uma extracurricular, a gente vai explicar para vocês como identificar uma, né? E eu acho que um dos principais pontos para você saber que aquilo é extracurricular ou não como a Ayla já tinha dito lá no início, se aquela atividade que você está fazendo ela é fora do horário de escola, tá? Se você está passando algumas horinhas a mais na escola ou fora dela para fazer alguma atividade, isso já conta como atividade extracurricular. Mas não bem assim, aí ela vai explicar um pouco. Porque assistir Isso, TV ou jogar videogame também poderia ser contar encarado como extracurricular. como Se a horas a gente mais na escola. Isso. Então, muito importante, tem que ser feita além do horário de aula. E, na verdade, não necessariamente, porque, por exemplo, você pode representar a classe durante o horário de aula, só que vão ter alguns momentos que você vai ter que despender tempo naquela atividade, porque, poxa, surgem questões além daquele horário. Mas é importante que é uma coisa que geralmente é levada além da escola. E muito além disso, para saber se é extracurricular ou não, você tem que saber se aquilo te agrega alguma coisa. E nem adianta falar que, ai, videogame me deixa mais inteligente, assistir TikTok Big me brain deixa time. feliz. Nada disso, nada disso. Tem que realmente agregar a ponto de você poder escrever ali num currículo, por exemplo. Imprensa jovem me ajudou a desenvolver comunicação, protagonismo, rede de apoio, networking. E assim, a gente fala assim do videogame, só que caso ele tenha realmente agregado alguma coisa pra você, tipo, você, sei lá, você aprendeu inglês, você chegou no nível Isso. enorme de inglês por causa dos videogames, você
faz parte de alguma liga de esportes, né? Esportes online, esportes com jogos. Isso sim pode ser encarado como uma atividade extracurricular e pode contar bastante no seu currículo. Exato. Então, é muito relativo, mas você consegue identificar quando é ou não extracurricular. A relevância é um critério e a gente sabe que existem coisas, com esse mundo mudando sempre, né? Existem coisas que se tornam relevantes e, enfim, essa coisa de participar de uma liga de videogame é uma ser TikToker, talvez, produzir conteúdo para o TikTok, talvez também seja uma extracurricular, viu, gente? Exato, porque aí pode ser que você esteja trabalhando com audiovisual também, pode ser uma coisa bem relevante. Isso. Então é só encarar as coisas da maneira mais. Tipo, como isso me agrega. Eu cortei a Winnie. Não, é assim que Nossa, funciona. que estranho isso acontecendo no café de jovem, né? Nem parece que vocês vão ver esse tipo de coisa acontecendo pelos próximos 3.000 episódios. Ó, vai funcionar E, assim. Vocês que lutem. exato, vocês que lutem. Como convencer seus pais que isso é útil? Eu sei que eu tô monopolizando a fala, mas eu preciso falar sobre esse tópico, Não, isso aí, ó. porque Eu acho que realmente a Ayla tem muito mais propriedade para falar disso, visto que a mãe dela quase. Não, eu não vou citar as situações. Porém, a mãe dela não era muito. Não ia muito com a cara do projeto, então acho que ela pode falar com propriedade isso. disso. Na verdade, ela não só não ia, como ela ainda não vai, tá? A minha mãe realmente. Agora ela tá começando a desprender um pouquinho em relação a isso. Só que fazer uma atividade extracurricular, para ela, visto de fora, não era muito interessante. E como que eu comecei a convencer ela de que eu não estava só passando um tempo na escola, eu estava me desenvolvendo? Infelizmente, eu vou falar para vocês que eu consegui convencer ela, só que em alguns momentos ela me tirou do projeto, então eu parei de frequentar o projeto e em outros momentos eu voltava a participar. Só que ela só começou a levar a sério quando começou a render frutos. Então ela viu que eu estava falando melhor em relação à comunicação mesmo. Ela me viu participando de uma live com a Google, né? Eu acho que já é grande o suficiente. Mas como convencer os seus pais? Tenta ter uma conversa franca com eles. E pode ser que eles deem uma fraquejada às vezes e briguem com você e usem a extracurricular como um ponto. Mas tenham uma conversa franca com seus pais, com seus responsáveis. E, se for o caso, mostra esse podcast para eles, Eu no ia falar finzinho isso desse agora. podcast. Tipo, mostra esse podcast pra Finalzinho. eles, tipo, pessoas que participaram de extracurricular, contando a experiência que tiveram com isso, e os frutos essas atividades deram. Isso, no finalzinho a gente vai falar especificamente sobre isso. E vai ter meio que uma listagem de conquistas aí, mas mostra isso para eles. E tenta ser o mais sincero possível. E, poxa, fala que você está investindo no seu futuro. E se esforça mesmo para tentar levar isso para frente. E eu realmente espero que nenhum pai ou nenhuma mãe seja assim, de não conseguir entender a importância das extracurriculares. Mas caso ele seja, nada que uma boa conversa e muita paciência da sua parte não resolva. Exato. Próximo tópico, gente. Bom, o próximo tópico é o que a Ayla já citou aí. A gente vai falar sobre o que as atividades extracurriculares trouxeram pra gente, né? As conquistas que nós conseguimos. É muito difícil falar sobre isso porque é um ganho muito mais de conhecimento do que realmente conquistas efetivas. Mas não vou mentir para você, a gente ficou soda depois que começamos a fazer parte da imprensa jovem. E o Winnie pode começar se você Não, quiser. posso sim. Eu acho que uma das principais conquistas que eu tive aí nesse ramo das atividades extracurriculares que me deixaram muito feliz foi o certificado, né, que eu recebi da imprensa jovem, porque eu tinha concluído o curso Estudante Mediador ODS, aí eu recebi aquele certificado lá, eu vi que aquilo tinha gerado alguma coisa, eu fiquei extremamente feliz. Logo em seguida, eu comecei a meio que ser obrigada ali a participar de algumas batalhas de poesia, né? A Ayla, como ela disse, ela é slammer.
Ela participou de diversas competições aí de poesia. E ela sempre tentava me arrastar um pouco para esse lado, mesmo eu não querendo, mesmo eu achando que as minhas poesias não eram lá essas coisas. Mas teve uma competição que eu participei e que eu ganhei o primeiro lugar. Foi o Slam do Conhecimento, lá do Rio Grande do Norte. E foi uma conquista muito interessante e atípica para mim, porque eu não fazia ideia do porquê que eu tinha ganhado aquilo. Na minha perspectiva, as poesias das outras pessoas estavam muito boas, só que eu aprendi com isso a valorizar mais o trabalho que eu faço e ver que eu consigo sim fazer coisas que me agradam, mesmo que não sejam muito da minha área. Sim, e é muito legal isso da nossa Exato. pluralidade, né? É estranho, às vezes os professores do nosso curso de desenvolvimento de sistemas, eles usam a poesia como algo completamente oposto ao curso. E eu tô esperando a hora deles descobrirem que a gente já ganhou campeonatos nacionais de poesia e está em desenvolvimento de sistemas. E um pouco do que eu ganhei com as extracurriculares é a palavra que eu acabei de mencionar. Pluralidade. A Winnie gosta de insinuar que eu tenho transtorno de personalidade. Não, não é isso. Não é isso. O que Não sei não, acontece hein? é que a gente, e ela também tem, mas menos do que eu, talvez eu exagere um pouco nesse ponto, a gente tem muitas facetas. E com as extracurriculares eu aprendi a abraçar todas essas facetas. Ayla poeta, Ayla jornalista, Ayla desenvolvedora de sistemas, que eu ainda não sei se eu vou ser uma desenvolvedora de sistemas, mas enfim, Ayla aluna monitora. E as extracurriculares, elas me ajudaram bastante nessa questão de realmente entender que a gente não precisa ser só uma coisa, a gente pode ser várias coisas. E juntar tudo isso faz com que a gente encontre o que nos agrada, sabe? Bom, eu simplesmente entrei para a embaixada de uma ONG internacional. Acho que esse é um dos meus maiores feitos até agora nessa caminhada de 15 anos vagando por essa terra. Inspiring Girls Brasil. Inclusive, eu citei a oportunidade, deixei aí a oportunidade para vocês, meninas que desejam fazer o curso. Ganhei campeonato nacional de poesia. Esse que a Winnie mencionou, ela ficou em primeiro, Slam do Conhecimento lá do Rio Grande do Norte. Foi feito de forma remota. Eu fiquei em terceiro lugar. A gente também teve Slam estadual. Slam é uma batalha de poesia, tá, gente? Caso alguém não tenha pegado. Fiquei em primeiro lugar no Slam estadual de São Paulo. Ganhei de todo mundo, de lavada. Mas não é esse o ponto. E tem Espírito esportivo. espírito esportivo sempre. Fui pro Nacional e por 1/10, eles dão notas para as poesias, tá? E por 1/10 eu não ganhei de uma mineira, mas eu fiquei muito satisfeita com a minha performance. E fiquei em segundo lugar no Slam Nacional. E não é para ficar listando conquista, mas eu e a Winnie, a gente se tornou referência, por muito tempo referência nesse ramo da educomunicação e do engajamento estudantil na rede municipal de ensino. É uma terminologia difícil? E é isso que torna interessante. A gente se tornou referência e do trabalho da imprensa jovem, do trabalho da nossa extracurricular, né, Winnie? Exato. E eu acho que isso foi muito porque até então não tinham tido muitas pessoas que tiveram essa vontade de mudar a situação com que a gente se encontrava. Tipo, a gente via que tinham alguns problemas na nossa escola, ainda tem, só que a gente sabe que a gestão vem trabalhando muito, a Isso. gestão e os alunos vêm trabalhando muito para mudar isso. A gente sabe que a realidade do ensino do Brasil não é lá essas coisas, né? Até bem terrível, principalmente em escolas públicas, a gente reconhece isso. Mas a gente também sabe que a potência dos alunos de escola pública, principalmente, são muito grandes. Sim. A gente tem conhecimento disso e pedimos a todos vocês que estão ouvindo esse podcast, que são alunos, que tentem mudar a realidade de vocês também. Tentem ser agentes de transformação também, porque isso faz uma diferença enorme. Exato. Não só para você, mas também para a sua comunidade. É muito sobre. É sobre isso. É muito sobre isso, gente. Se você é aluno de escola particular, da rede privada, tudo bem. Porque, na verdade, o problema ele é
ele é estrutural, então ele está em todo o sistema de ensino. Então, até na melhor escola particular, a gente tem algumas limitações. Mas você, meu estudante de escola pública, minha florzinha, meu lírio do campo, acredite em si mesmo, porque assim, você vê, dá facilmente para tirar a nossa narrativa de contexto e pré-deduzir que nós somos. Pré-deduzir é ótimo, deduzir que nós somos de escola particular, né? Mas Exato. não, nós não somos. Ou dá até para incluir isso num contexto onde a gente está sendo meritocrata, mas Não, não. ó, vamos colocar, por favor, se vocês forem cancelar a Não gente, tirem a gente de não contexto. tirem a gente do contexto. E você, meu estudante de escola pública, esse podcast, eu vou falar a verdade, a gente ama todo mundo, mas esse projeto foi pensado especialmente para você. A gente enfrenta todos os dias muitas dificuldades. Nós somos suspeitas de falar, as duas instituições que a gente ficou até agora foram ótimas e eram públicas e são públicas. Só que a gente sabe que tem muita escola que não tem nem papel higiênico no banheiro. E aí você olha para esse podcast e você pensa: meu Deus, como que eu vou formar um clube do livro se a merenda é bolacha seca e suco aguado? Como que eu vou mudar as coisas se tem tanta coisa para mudar? Primeira coisa importante. Existem problemas que são demandas pequenas e demandas grandes. Você não precisa mudar o sistema de ensino, você não precisa agarrar uma coisa que é de outra esfera, de uma esfera governamental. Você não precisa botar a cara e falar assim: eu vou mudar a merenda. Mas você pode fazer isso. Você pode tentar montar uma horta na sua escola. Você pode tentar conversar com aquela professora doida, né, entre aspas, para fazer uma arrecadação de alimentos. E não é sendo meritocrata, a gente sabe que falta oportunidade, só que você consegue mudar a sua realidade, mesmo que seja minimamente. Coloca na cabeça que mudar uma pessoa já é mudar o mundo, porque cada pessoa faz parte da sociedade e nós juntos, nós formamos o mundo, né? O que acontece nele é tudo reflexo do que a gente faz. Então, quando você, quem sabe, convence um colega a não desistir da escola, quando você compartilha esse podcast com a sua família e com seus primos e com todo mundo, com todos os seus parentes, você já ajuda a disseminar a mensagem de que o estudante de escola pública, ele tem espaço e ele consegue fazer muita coisa boa. Então, tenha em mente que mudar uma pessoa já é mudar o mundo, né, Winnie? Exatamente, de pouco em pouco vocês vão fazendo uma diferença gigantesca. Exato. Então, eu espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem. Vamos para as nossas orientações finais agora. Primeiro, sigam o @Café de Jovem em todas as redes. Nós temos esse @ exclusivo. Então, se você pesquisar @Café de Jovem, você já encontra tudo nosso lá. Compartilhe esse podcast. Eu espero que ele já esteja upado no Spotify, ou ele vai estar disponível no nosso Instagram, mas enfim, marca o pessoal aí. Se for no Spotify, manda o link. No Facebook também. Sim, se for no YouTube, se inscreve no nosso canal. Uns spoilers rapidinhos. Isso, spoilers. A gente também vai criar um canal no YouTube, tá? Onde a gente vai tratar aí de alguns assuntos que vocês se interessam. E também criamos um Kawaii. Acho que a Ayla pode explicar um pouco disso. Kawaii. Eu não sei se é assim que fala Kawaii. Sei lá, aquele aplicativo Kawaii. que tem... Eu chamo de Kawaii. Tem uns vídeos meio duvidosos, né? Que te enche o saco nas propagandas do YouTube. Você provavelmente conhece. Nossa, que ódio, que ódio. Enfim, Kawaii, nós temos um código de convite e a gente precisa de dinheiro, tá, gente? Não é para ser remunerado, não é para remunerar a gente, mas para nós impulsionarmos as nossas publicações e também investir em outras demandas que o projeto tem, que é a gente comprar equipamento, um dia, não vou falar dessa ideia agora, mas enfim. Ainda não, spoiler demais. Spoiler demais. Mas se um dia não, ó, se vocês puderem baixar usando o nosso código de convite, a gente vai provavelmente disponibilizar nas nossas redes, tá? E aí a gente dá o passo a passo. Lembrando que caso você se inscreva, né, usando o nosso código de convite, você automaticamente ganha R$1 e vão ganhando mais dinheiro à medida que vocês vão assistindo os vídeos. Gente, olha só, a gente tá muito lucro investidor. pra todo mundo e de graça. Nossa, pega. Gente, esse o espírito do comunismo. Tô brincando.
Tô brincando, imparcialidade, hein? Imparcialidade. Mas nos ajudem nesse ponto. E eu acho que é isso. Muito obrigada por terem nos ouvido até agora. Vou fazer minhas considerações finais e eu já passo a palavra para a Winnie. Vou dizer para vocês que é muito importante para a gente. Eu realmente espero que pelo menos uma pessoa escute isso até o final, ou escute essa conclusão. Estou muito feliz de estar fazendo parte do Café de Jovem. Espero que um dia, daqui uns anos, a gente volte nesse episódio e fala, poxa, foi assim que tudo começou. E olha onde a gente está agora. A gente está mudando não só uma pessoa, mas várias pessoas e, enfim, ampliando essa mudança de mundo aí. Muito, muito obrigada. Eu sei que eu falo demais. Eu amo falar. Acho que podcast é para isso mesmo. Eu falei para a Winnie que eu acho que o podcast está muito longo. Ela disse que não. Mas, enfim, Olha, obrigada. não, peraí. O nosso objetivo inicial era que ficasse com pelo menos 15 minutos. E estamos aqui há 1 hora já. Ou Olha, mais, 1 hora ou mais. não, bem mais de 1 hora. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo até agora. A gente tem muitas ideias para esse projeto, ele ainda vai crescer bastante. Esperamos que consiga agradar grande parcela das pessoas que nos seguem. Muito obrigada. Então é isso, a Winnie já jogou a shade aí, né? Nós estamos no Twitter, no YouTube. No YouTube ainda não tem conteúdo, mas nós estamos no Twitter, no YouTube, no TikTok, que eu acho que era onde você veio, no Facebook, que é uma rede social meio duvidosa, mas nós estamos lá, e especialmente no Instagram. Nos sigam, @café Exato. de E jovem. agora no Kawaii também. No Kawaii também, que a gente vai lançar um tutorial para você ajudar a gente a ganhar dinheirinhos. Então, se você escutou até agora, se você já nos segue nas redes sociais, muito obrigada, Café Lover. Esse foi o primeiro episódio sobre extracurriculares. E até a próxima. Eu queria que a gente tivesse um bordão, mas não tem. Então, vou inventar um agora. Ainda vai ser criado. Beijo, Café Lovers. Ai, que fofo, adorei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.